Iniciando a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Charqueada. Quero agradecer a todos os públicos presentes, os internautas que nos assistem, os vereadores, e vou pedir para o diretor fazer a chamada dos vereadores. Oswaldo Luiz Morelli, presente. Raul Verde Júnior, presente. Edinaldo Donizete Davanço, presente. Valdeci de Melo, presente. Ulisses Hélio Rossi. Carlos Roberto Viegas, presente. Maria Estela Zini, presente. Daniel Lanjone Delpino, presente. Paulo Sérgio Herman, presente. Quero pedir ao diretor para fazer a leitura da ata da 21ª sessão ordinária. Ata da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Charqueada, Estado de São Paulo, do dia 24 de agosto de 2010. Aos 24 dias do mês de agosto do ano 2010, nesta cidade de Charqueada, Estado de São Paulo, em sua sede sito Avenida Ítalo Lorandi, número 500, às 20 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Charqueada em sua 21ª sessão ordinária do corrente ano, sob a presidência do vereador Ulisses Hélio Rossi. Com a presença total dos senhores vereadores, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os presentes trabalhos, determinando em seguida a chamada dos senhores vereadores e a leitura e discussão da ata da sessão anterior, conforme determina o regimento interno. Ninguém se manifestando, foi a votação sendo aprovada por unanimidade. Antes de passar a leitura das matérias do expediente, o senhor presidente convidou o senhor Rogério Aparecido Batista, digníssimo diretor de esportes da Prefeitura Municipal, para tomar assento à mesa dos trabalhos, para comentar sobre o evento programado pela Secretaria Municipal de Esportes nos próximos dias. Usando da palavra, o diretor de esportes agradeceu a oportunidade de aqui estar para convidar os nobres edis para prestigiar os segundos Jogos Estudantis, que terá seu início no dia 30 de agosto, às 19h30, no Centro de Evento Turístico, Esportivo e Culturais, Hélio Donizete Zanata. Com encerramento previsto no dia 9 de setembro, como atração teremos a presença na abertura da ex-jogadora de basquete da Seleção Brasileira, Branca, e no encerramento a presença do ex-jogador de futebol da Seleção Brasileira, que é o jogador Amaral. O senhor presidente agradeceu ao diretor de esportes pelo brilhante trabalho que o mesmo vem desenvolvimento em prol da juventude do nosso município. A seguir, determinou o secretário a leitura das matérias do expediente, que constou dos seguintes: indicação 38, de autoria do vereador Valdeci de Melo, solicitando do executivo o serviço de limpeza, construção de guias e sarjetas e pavimentação asfáltica no final da rua Silvio Pirinotti, no Jardim Silvana. Indicação 39, de autoria do vereador Valdeci de Melo, solicitando do executivo o serviço de tapa-buraco no asfalto da rua Antônio Bailo, nas imediações da propriedade número 5, no loteamento Irmãos Bailo. Indicação número 40, de autoria do vereador Paulo Sérgio Herman, solicitando do executivo a construção de uma escadaria para o acesso da via Celso Silveira Melo com a rua Luiz Azine, no bairro São Benedito. Indicação número 41, de autoria do vereador Paulo Sérgio Herman, solicitando do executivo o recapeamento das ruas Mário Calov, Manuel Calov e Joaquim Martins Romero, no Jardim Nova Estância. Indicação 42, de autoria do vereador Valdeci de Melo, solicitando do executivo o recapeamento das ruas Pascoal Ceará Melo e Afonso de Melo Castanho, no Jardim Bela Vista. Indicação 43, de autoria do vereador Raul Verde Júnior, solicitando do executivo o reforço na indicação 26, do vereador Edinaldo Donizete Davanço,
no sentido de intensificar as ações de trânsito, visando fiscalizar de forma eficaz os abusos cometidos na rua Luiz Capelasso. Requerimento 29, de autoria do vereador Ulisses Hélio Rossi, solicitando informações do Executivo sobre licitação realizada pela municipalidade para aquisição de lubrificantes para a frota do município. Requerimento número 30, de autoria do vereador Ulisses Hélio Rossi, solicitando informações do Executivo sobre cobrança dívida ativa municipal. E o requerimento 32, de autoria do vereador Ulisses Hélio Rossi, solicitando informações do Executivo sobre eventuais problemas relativos à condução irregular dos veículos oficiais da Guarda Municipal de Charqueada. Requerimento 33, assinado por todos os vereadores, solicitando informações ao Executivo sobre a prestação de serviços do jornalista José Marino Malossi Argentino, responsável pela edição do informativo de Cenário, jornal responsável pelas publicações oficiais dos atos do município de Charqueada, na seara do Legislativo e do Executivo. Leitura de correspondência de terceiros. A seguir, o senhor presidente deu conhecimento aos nobres vereadores sobre a importância do projeto de lei número 50 e 51 ser apreciado nesta sessão, como também em uma sessão extraordinária logo após o término desta. Com o apoio recebido, deixou a palavra livre aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais. Usaram da palavra os vereadores Oswaldo Luiz Morelli, Carlos Roberto Viegas e Ulisses Hélio Rossi, cujas orações ficam registradas em áudio, vídeo e DVD. Ninguém mais se manifestando, o senhor presidente suspendeu a sessão por 15 minutos. Reabertos os trabalhos, agora na ordem do dia, foi em discussão o projeto de lei número 50, que altera o dispositivo da lei 1330, de 29 de abril de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, visando custear despesas com aluguel, reforma e adequação do imóvel para a instalação da Delegacia de Polícia de Charqueada. Ninguém se manifestando de acordo com os pareceres favoráveis das comissões competentes. O mesmo foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em discussão, o projeto de lei número 51, que dispõe sobre o Conselho de Alimentação Escolar do município de Charqueada e da outras providências. Ninguém se manifestando de acordo com os pareceres favoráveis das comissões competentes. O mesmo foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, o senhor presidente consultou mais uma vez e recebeu o apoio unânime dos nobres vereadores para a realização de uma sessão extraordinária logo após o término desta, para apreciar com exclusividade os projetos de lei 50 e 51 do Executivo. Realizou a convocação e em seguida encerrou os trabalhos desta sessão. E para constar, Carlos Roberto Viegas, primeiro secretário, mandou lavrar a presente ata, que depois se lida e achada conforme em todos os seus termos, vai assinada na forma regimental. A ata está em discussão e votação. Os que estão de acordo permanecem sentados e os contrários que se levantam. Aprovado. Pedir ao senhor diretor-geral para fazer a leitura da ata da 12ª sessão extraordinária. Ata da 12ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Charqueada, Estado de São Paulo, do dia 24 de agosto de 2010. Aos 24 dias do mês de agosto do ano 2010, nesta cidade de Charqueada, Estado de São Paulo, em sua sede, cito a Avenida Ítalo Lorandi, número 500, às 21 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Charqueada em sua 12ª sessão extraordinária do corrente ano, sob a presidência do vereador Ulisses Hélio Rossi.
Com a presença total dos senhores vereadores, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, declarou abertos os presentes trabalhos, colocando em discussão o projeto de lei número 50, que altera o dispositivo da lei 1330, de 29 de abril de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, visando custear despesas com aluguel, reforma e adequação do imóvel, para a instalação da Delegacia de Polícia de Charqueada. Ninguém se manifestando, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade em discussão final. Em discussão, o projeto de lei número 51, que dispõe sobre o Conselho de Alimentação Escolar do município de Charqueada e da outras providências. Ninguém se manifestando, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade em discussão final. Concluída a leitura, discussão e votação das matérias constantes da pauta da ordem do dia, o senhor presidente comunicou aos nobres vereadores que, devido ao feriado do dia 7 de setembro e da entrega do plano de qualificação profissional que será realizado no dia 8 de setembro, a próxima sessão ordinária será realizada no dia 9 de setembro, quinta-feira. Agradeceu mais uma vez a presença dos senhores vereadores e do público presente, dando por encerrado os trabalhos desta sessão. E para constar, Carlos Roberto Biegas, primeiro secretário, mandou lavrar a presente ata, que depois de lida e achada conforme em todos os seus termos, vai assinada na forma regimental. A ata está em discussão e votação. Os que estão de acordo permanecem sentados e os contrários que se levantem. Aprovado. Pedir para o diretor-geral ler a correspondência do Executivo, por exemplo. Ofício 354. Excelentíssimo senhor Ulisses Hélio Rossi, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Charqueada, prezado senhor, servindo do presente para dirigir a presença de Vossa Excelência e demais vereadores, a fim de apresentar nossa posição em relação à solicitação a saber. A indicação 38 do vereador Valdeci de Melo. Informamos ao nobre vereador que os serviços de limpeza já foram feitos pela municipalidade. Quanto à construção de guia, sarjeta e pavimentação asfáltica, já está no nosso programa de trabalho. Portanto, estamos em período eleitoral e o Ministério da Cidade, Brasília, somente fará a liberação dos recursos financeiros após as eleições de 2010 ou para o próximo exercício. Indicação 39. Também do vereador Valdeci de Melo. Informamos ao novo vereador que já determinamos ao setor de obras efetuados os reparos em frente da rua Antônio Bailo, o que poderá ocorrer ainda no mês de setembro. A indicação 40 do vereador Paulo Sérgio Herman. Informamos ao novo vereador que iremos ao local para verificar a viabilidade da construção da escadaria para acesso da via Dr. Celso Viramelo à rua Luiz Azini. Para tanto, informamos que somente poderemos atender o seu pedido se realmente o terreno for de propriedade da antiga FEPASA. Do contrário, não será possível. A indicação 41 do vereador Paulo Sérgio Herman. Informamos ao novo vereador que achamos oportuno o seu pedido. Recapeamento nas ruas indicadas no Jardim Estância. Acontece, porém, que somente no exercício 2011 a municipalidade fará o serviço de recapeamento, pois no momento não dispomos de dotação orçamentária para a execução do serviço. A indicação 42 do vereador Valdeci de Melo. Informamos ao novo vereador que não dispomos de dotação orçamentária neste exercício para atender a sua reivindicação, que achamos justa. De acordo com a nossa programação, as ruas Pascoal Sierra Melo e Afonso de Melo Castanho somente receberão o recapeamento no exercício de 2011. A indicação 43 do vereador Raul Verde Júnior. Informamos ao novo vereador que os redutores de velocidade também foram solicitados
pelo vereador Idenaldo José Davanzo, na rua Luiz Capelato. Está em nosso plano de trabalho e tudo indica que no mês de setembro o setor de obras fará a construção, pois se trata de um pedido dos moradores conforme o abaixo-assinado encaminhado a esta administração. Assim sendo, colocamos-nos à inteira disposição para eventuais informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos o ensejo para levar nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Romeu Antônio Verde, Prefeito Municipal. Ofício 358, senhor presidente e demais vereadores. Servimos do presente para dirigir a presença de Vossa Excelência e demais vereadores, a fim de apresentar nossa posição em relação à solicitação a saber. A indicação 37 da vereadora Maria Estela Zini, informamos a nobres vereadoras que seu pedido tem fundamento e razão, que sempre existiu a referida ponte sobre o Ribeirão Paraíso, e que já é de nosso conhecimento. Para tanto, no dia 1º de setembro, próximo passado, em reunião com o diretor da COSAN e o administrador cooperativo, solicitamos uma parceria para a reconstrução da referida ponte. O diretor nos disse que irá entrar em contato com a equipe de obras para, em parceria com a prefeitura, reconstruir a ponte, tendo em vista que a usina também utiliza para transporte de cana-de-açúcar, diminuindo o percurso que atualmente é feito por outra estrada a 2 quilômetros da usina. Informamos ainda que a municipalidade fornecerá a pá carregadeira, motoniveladora, retroescavadeiras e caminhões para transportes de terra para o aterro. Além do chefe de obras, Raul Verde, que esteve presente na reunião, os vereadores Valdeci de Melo e Raul Verde Júnior, que também reivindicaram o pedido da vereadora Maria Estela Zini. Assim sendo, colocamos-nos à interdisposição para eventuais informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos o ensejo para levar nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Romeu Antônio Verde, Prefeito Municipal. Ofício 364, senhor presidente. Acusamos do recebimento do ofício 79, datado em 18 de agosto de 2010, o qual encaminha cópia de requerimento proposto e apreciado em sessão camarária, que passamos a explanar sobre suas indagações conforme segue. O requerimento é 31, de autoria da nobre vereadora Maria Estela Zini. Por tratar-se de um assunto cuja questão é diretamente ligada ao delegado de polícia, que é o diretor da seção de trânsito do município, a administração municipal achou por bem solicitar que esta autoridade policial se manifestasse a respeito, cuja cópia anexamos. Senhor prefeito, com o presente em atenção ao contido no requerimento acima referenciado, informa Vossa Senhoria que desconheço qualquer tipo de reclamação no tocante ao serviço de emplacamento prestado neste município. Mas que se faz salientar que o serviço de emplacamento de veículos foi terceirizado pelo Estado, ficando então sob responsabilidade única e exclusiva da empresa que ganhou a licitação para tanto. Inclusive, a pessoa que faz o emplacamento no município de Charqueada é remunerada pela mencionada empresa, ou seja, não é funcionário nem da Polícia Civil e nem da Prefeitura Municipal. Posso afirmar com absoluta certeza que os serviços de emplacamento de veículos no município estão sendo efetuados a contento e não estão gerando avanço de imposto que poderiam ser arrecadados em Charqueada. Por derradeiro, informo que os serviços de emplacamento de veículos estão à disposição dos munícipes de Charqueada de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas. Entretanto, raramente a pessoa que presta tais serviços cumpre tal jornada de trabalho em razão da falta de veículos para emplacar. Ademais, autoridades policiais, subscritora, na qualidade de diretor da seção de trânsito do município de Charqueada, está à disposição para ouvir e tentar resolver qualquer assunto relativo ao trânsito local, inclusive reclamações de munícipes insatisfeitos com os serviços
de emplacamento de veículos nesta URB. Atenciosamente, Dr. Gilberto Carlos Fernandes, delegado de polícia. Ofício 361. Excelentíssimo senhor Ulisses L. Rocha, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Charqueada, para apreciação desta Câmara, estamos encaminhando o projeto de lei complementar número 52, que altera o dispositivo da lei complementar número 93, de 17 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a duração da jornada de trabalho do emprego público de assistência social. Aumenta o número de vagas e dá outras providências. Esse projeto de lei está dando entrada e todos os senhores vereadores têm a cópia. A indicação 44. Indico na forma regimental a mesa da Câmara Municipal de Charqueada, para que se oficie seu chefe executivo, no sentido de determinar junto ao setor competente da Prefeitura estudos visando a instalação do redutor de velocidade na rua Enos Guilherme Vieira, no bairro Jardim Gelsomina. Justifica essa presente indicação por ser uma necessidade premente no local acima mencionado. O trânsito de veículos em alta velocidade tem se intensificado, sendo fator preponderante para a ocorrência de graves acidentes, uma vez que esta é uma rua fundamentalmente escolar. A instalação de um redutor seria uma garantia de segurança a mais para as crianças que ali estudam. Sala das Sessões, 9 de setembro, assinado pelo vereador Paulo Sérgio Herman. Indicação número 45. Indico na forma regimental a mesa da Câmara Municipal de Charqueada para que se oficie o seu chefe do executivo, no sentido de determinar a transferência dos trailers de lanches existentes na Travessa das Flores para o estacionamento de veículos na rua Governador Pedro de Toledo, no calçadão de fronte à Prefeitura. Justificativa. Justifica-se a presente indicação por ser este um anseio dos comerciantes estabelecidos na travessa, bem como dos proprietários dos referidos trailers. O estacionamento ora usado pelos funcionários da Prefeitura seria o local ideal para a instalação dos trailers, uma vez que estes teriam condições ideais de espaço nas suas atividades, já que poderiam instalar as mesas no calçadão de frente à Prefeitura, e tendo condições exclusivas de estacionar suas motos para a entrega de lanches sem causar transtornos aos demais comerciantes. O local onde estão atualmente, a Prefeitura poderia inclusive fazer estacionamento em 45 graus, aumentando o número de vagas na Travessa das Flores e garantindo maior movimentação e comunidade aos comerciantes ali estabelecidos, como segue a foto em anexo. Sala das Sessões, 9 de setembro, o autor é Paulo Sérgio Herman e que vem assinado por todos os vereadores aqui presentes. Eu quero passar a palavra livre aos vereadores agora. Como os vereadores não vão fazer uso da palavra, e nós temos as moções de aplauso aqui. Moção de aplauso ao Dr. Carlos Fernando Lopes Abelha, delegado de Polícia Federal. E que está chegando também o Dr. Pedro Rebelo de Carvalho, major médico da Polícia Militar de Piracicaba. Eu quero pedir à vereadora Maria Estela Zini para fazer a entrega da moção ao doutor Abelha. Calma, ele é por último. Ele é por último. Ele é por último. Eu chamo. Chama você já também para ir lá. Ele sentou um pouquinho. Só dois. Quem vai falar é o Chico. Tá, vereador. Obrigado.
Quero pedir também ao vereador Biegas para fazer a entrega da moção, embora que chegou agora o doutor aí, né? Mas o doutor Biegas vai fazer a entrega da moção para o Major Médico da Polícia Militar de Piracicaba, Pedro Rebelo de Carvalho. Olha, eu quero agradecer aos companheiros, que fico lisonjeado, né, por ter a satisfação de entregar essa moção de aplauso por aquela brilhante palestra que nos foi proferida aqui, né, sobre a pedofilia infantil. Então, é um prazer ao entregar a um colega médico como eu essa moção. Parabéns. Muito obrigado. Vamos lá. Gostaria de pedir aos doutores, que recebeu o aplauso da moção, para tirar foto aqui junto com os vereadores, todo mundo junto aqui. Eu gostaria de passar a palavra para alguns homenageados da moção. Se quiser falar alguma coisa, a palavra está aberta para vocês. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o excelentíssimo senhor Daniel Lanjon Del Pino, vice-presidente da Câmara, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes. E, especialmente, eu gostaria de fazer um agradecimento ao Dr. Giovanni e ao Dr. Adilson, que são meus amigos e são pessoas que eu tenho muita admiração. Nesses 26 anos de vida pública, eu sempre me pautei por promover a segurança pública. Essa é a função institucional também do Departamento de Polícia Federal. E aqui nessa Casa Legislativa, com muita honra, eu aceitei um convite de vir como palestrante sobre um assunto muito importante, que é a pedofilia. E aqui, naquela época, eu falei até das questões sobre a personalidade, sobre essa anomalia psicológica que é a pedofilia, e também eu transmiti conhecimentos relacionados com a atividade do Departamento de Polícia Federal na repressão desse tipo de crime. Mas o que eu gostaria de deixar aqui, que eu vou até ser um pouco breve, é que não é somente com repressão policial que se combate a pedofilia. Nós temos que combater a pedofilia na sua origem. E quando que ela se inicia? Ela se inicia no desenvolvimento da personalidade da criança.
Então, o que o Estado precisa fazer e o que não está fazendo? O Estado precisa orientar os casais, primeiro, sobre um planejamento familiar. Porque quando nós falamos a Constituição, que a Constituição protege o direito à vida, esta norma ela de conteúdo essencial, ela tem como a proteção a uma vida digna, e não somente a uma vida. Então, nós temos que proteger. A Constituição protege, nós também temos que proteger a vida digna para essas crianças que são geradas. Então, aí sim nós começamos a ter origem ao combate da pedofilia. Então, o Estado precisa investir nesse momento. E quando não é isso possível, o Estado deve intervir de forma supletiva na educação da criança. Porque, como eu disse aqui naquela época, na formação da personalidade, a criança ela tem que ser inserido a ela regras, valores e princípios, para que ela tenha uma boa formação na sua personalidade, tenha caráter, e ela possa vir a ser um bom cidadão, um bom pai de família e um bom profissional. Caso contrário, ela seguirá outro caminho. E aqueles seus instintos sexuais, que são, no caso da anomalia psicológica, que é a pedofilia, isso pode se aflorar. E aí não adianta o Estado vir depois falar que vai conseguir recuperar essa pessoa. Então nós temos que investir aí. Então eu gostaria só de deixar esse recado que agora no dia 3 nós vamos praticar um ato cívico que é a escolha dos nossos dirigentes. Então eu pediria que todos vocês que analisassem com muito carinho, que vocês sejam críticos em verificar a vida pública de cada um dos candidatos ou sua vida particular, porque nós precisamos mudar a ordem desse país. Nós precisamos de pessoas de bem para que tudo comece a funcionar melhor. Nós temos condição de fazer isso. Então esse é o meu recado. Eu gostaria de transmitir essa consciência para vocês de que o crime não se combate só com repressão policial, mas sim com a presença do Estado quando é necessária. Boa noite a todos, obrigado. Gostaria de convidar o senhor Pedro Ribeiro de Carvalho. O doutor Abelha abordou uma boa parte do que eu ia falar, ou reiterar. O que eu tenho a querer fomentar é que, dentro da característica, o que hoje se verifica, nós, no nosso dia a dia como médicos, hoje, comumente, nós nos defrontamos com nomes que não tenham origem latina. Nós temos uma incorporação de cultura. A cultura que veio para o Brasil, que foi importada, então nós temos comumente hoje Jennifer, Washington, nomes claramente importados de culturas estranhas. Infelizmente, a nossa sociedade ela tem adquirido algumas coisas que não deveria ter adquirido, ou seja, culturas, maneiras, expressões culturais que não têm muito a ver. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, algumas pessoas comemoram o Dia de Ação de Graças. Não tem absolutamente nada a ver com a cultura nacional. Quando o Mayflower chegou nos Estados Unidos, que eles chegaram vivos, eles comemoraram os puritanos que saíram por problemas religiosos dos Estados Unidos, por terem chegado bem. Então, é o Dia de Ação de Graças. Não tem nada a ver com a cultura brasileira. Isso só exemplificar. Então, nós temos nos aculturado, nós temos recebido, porque, infelizmente, quem hoje, a semana passada, por uma absoluta, total inépcia, eu cancelei a TV a cabo. E me deparei com uma realidade que eu não conhecia. A TV aberta, o que se veicula hoje, não é censura, gente. É autocrítica. O que se veicula hoje na TV aberta é de uma primariedade, vamos dizer assim, para ser educado, extremamente grande. Você vê uma exploração
absolutamente explícita do lado mais baixo do ser humano, da mentira, da coisa sexual jogada no âmbito da jocosidade, a banalização de vários aspectos que não são tão simples. Ou seja, nós estamos chegando numa situação de aculturação e desaculturação. O problema é que a liberdade ela não abrange esse âmbito. A liberdade de um pode significar a prisão do outro. Ou seja, se você permite que a sociedade campeie determinados padrões éticos e morais, você está abrindo a porta para problemas sérios. Eu tenho uma ideia. Hoje existe uma política, essa é uma ideia, existe uma política de inocentar o usuário. O status quo mental do uso de uma droga, de um aditivo mental, ele está difundido na sociedade. E, na realidade, o que a gente vê é que, muitas vezes, a procura gera o mercado. O que a gente tem que colocar e começar a pensar? Será que é tão inocente assim considerar o usuário de droga como um mero inocente? O Estado é responsável porque ele deixou criar essa expectativa da colocação da bebida, da propaganda. Ou seja, isso tudo é um status quo mental em prol de um mercado, não sei. Mas nós temos que começar a pensar profundamente. Será que não é hora de nós reavaliarmos, fazermos um congresso, começarmos a discutir o que nós estamos incorporando na nossa cultura? Liberdade? Mas a que preço? Que liberdade é essa? Não é censura, é autocrítica. Um fórum nacional de realinhamento cultural com os órgãos de imprensa para corrigir esse tipo de coisa. Eu acredito que quando você assiste uma televisão aberta hoje, o negócio está muito difícil. Sábado está difícil de ver. Não dá para ver. Ainda bem, eu estou estudando mais. Mas que aquilo é um bombardeamento de maus conceitos. E, sem dúvida, isso é repetido o tempo inteiro. Na escola, hoje, eu acredito que para a gente conseguir reconstruir, o Brasil é um país que está sempre no penúltimo ou antepenúltimo lugar em educação. Matemática. Nós temos repetido essas colocações com insistência. Gente, será que aqui, em Charqueada, é o lugar certo para falar? Sim. Nós aqui estamos com os formadores de opinião da cidade e todo lugar que nós tivermos, nós temos que ter noção de quem a gente está colocando na Câmara Federal. É muito importante, porque se você não valoriza o voto, se você deixa que o voto seja vilipendiado por interesses pecuniários de A, B, C ou D, se você coloca esse voto vinculado a interesses que não são interesses gerais, onde vai a sociedade brasileira? Nós não estamos construindo uma nação. Nós estamos construindo, talvez, um país. Mas o que nós temos que começar a pensar é que nós não temos que ter vergonha de criticar, por exemplo, que não, tem que ter a liberdade de expressão. Liberdade de expressão, não. Você tem que ter liberdade de pensamento, liberdade de crítica e autocrítica. O que nós estamos incorporando e o que nós estamos vendo? A sociedade tem que se organizar, eu quero lançar esse desafio, e isso tem que ser discutido abertamente, sem medo de ser taxado de reacionário. Reacionário é uma ova. Nós estamos perdendo o controle do quê? Daquilo que é mais básico no ser humano, que é a amizade, o respeito, a ética, moral, a gente fala entre aspas, mas assim, um comportamento social. Quer dizer, o ser humano em si, ele é um animal. Se ele não for educado, ele vai ser um animal, e um animal cada vez pior. E o pedófilo é o pior tipo de animal. É um dos animais que campeiam. Hoje, o usuário de crack, ele é um animal. Ele vem para cima, você está armado, ele vem para cima com a faca na mão, vem com um pedaço de caco de vidro. Ele não enxerga nada. Esse é um ser humano que foi perdido. Foi perdido porque não houve, e não foi feito, não é crítica a ninguém. Mas nós temos que começar a pensar seriamente, temos que pensar estrategicamente. Ou a gente toma a rédea da situação, começa a pensar com profundidade no que está acontecendo, ou vai ser cada vez mais difícil transformar o país numa nação. Obrigado. Gostaria de convidar o nosso assessor Chico para representar o nosso presidente, que hoje, por problemas particulares, ele não está aqui presente.
noite, senhor presidente Daniel, boa noite aos vereadores, boa noite ao público presente, boa noite também aos homenageados, o doutor Pedro, o doutor Abelha. Queria deixar aqui externado a nossa alegria em tê-los conosco nesta noite. E falando em nome do nosso presidente, e eu acredito também que em nome de toda a casa, nosso presidente Ulisses Hélio Rossi, que infelizmente hoje, por motivos de saúde na família, não pôde estar presente, presidindo essa sessão, não pôde estar conosco. Depois do que eu ouvi os senhores dizerem, a gente fica até procurando as palavras para colocar. Mas se nós fôssemos resumir numa só palavra, todo esse trabalho que a Câmara fez, esse trabalho desde o convite que foi feito aos senhores, e os senhores prontamente aceitaram, se prontificando a vir até esta casa, e colocando o conhecimento de vocês à disposição da nossa população, nós teríamos que resumir numa só palavra, que é a gratidão. A gratidão que os senhores estejam certos, vão levar consigo desta Casa de Leis, e consequentemente, uma vez que esta casa é a casa do povo, também é a gratidão da população charqueadense. Indiscutivelmente, a colaboração que vocês trouxeram, com o conhecimento de vocês, colocando a questão de forma tão didática, tão compreensível, realmente, todo mundo os que estavam presentes naquela data aqui, todo mundo compreendeu. E estejam certos os senhores que essa semente que vocês plantaram gerou muitos frutos. Muitas famílias, com certeza, já estão encarando a questão de forma mais atenta, já estão mais atentas também junto aos seus filhos, procurando orientá-los da melhor maneira possível, para que eles também estejam, indiscutivelmente, afastados definitivamente desse mal que é a pedofilia, e principalmente, como explicou muito bem o doutor Pedro, que é a questão das drogas. Então, vocês levem consigo, em nome da presidência desta casa, e com certeza de todos os outros vereadores, o nosso agradecimento, o nosso respeito, e levem no coração de vocês a lembrança do povo de Charqueada. A vocês, o nosso muito obrigado. E estejam certos que vocês aqui têm uma casa de amigos. São 9 amigos e toda uma população que tem essa gratidão para com vocês, por esse serviço brilhante que vocês prestaram à nossa comunidade. Muito obrigado.